gravidez, você quer que saia por qualquer lugar, né? Porque você tá tão cheio daquela barriga, que você fala, sai pelo nariz, pela boca. Onde vai sair? Sai. Só quero que saia. Olá, bonitas e bonitos, estão aqui para o nosso episódio da semana do seu podcast favorito, desta mesa que é livre, dessa mesa que todo mundo é bem-vindo. E hoje a gente vai conversar com mais uma pessoa e a gente vai falar sobre a maternidade com uma pessoa bem legal. Quem é você, Isabela? Oi, eu sou a Isa. Prazer estar aqui. Gente, eu tô morrendo de vergonha disso. Mas não fique, essa mesa é uma mesa de bate-papo. Gente, mas é um bate-papo que tem uma pessoa falando aqui, tem um microfone. É muito chique isso, viu, gente? Valorizem, tá? Porque que estrutura, viu? É, mas é um trabalho mesmo. Maravilhosa. Parabéns à equipe. Aí atrás, ó. É, a nossa produtora maravilhosa, 808. Eu sou a Isa. Obrigada pela oportunidade dessa troca aqui hoje. Uhum. É muito gostoso quando a gente tem um espaço realmente para... Eu acho que é uma troca sem julgamentos, né? Isso, um espaço seguro, né? Eu tenho 31 anos, eu sou casada há 7 anos e eu tive a sorte, né, a bênção de casar com o meu primeiro e único namorado. Então, estamos juntos aí há 15 anos e temos um filho de 4 anos. Uhum. Então, assim, existe a Isa antes de um relacionamento, depois de um casamento e depois da maternidade. Da maternidade. Que é outra coisa. Vários RGs da Isa já. Nossa! Quantos? Eu sou publicitária de formação. Logo depois que eu me formei em publicidade, também já emendei fotografia, porque eu gosto muito desse lado, assim, visual, comunicação, tudo. Assim, me atrai tudo que envolve esse mundo. Sim. E... eu acho que, né, sempre falo isso, acho que a gente é muito novo para no terceiro colegial já decidir o que quer fazer na vida. Com certeza, acho ridículo. Com 18 anos tem que saber o que vai fazer a vida inteira. Exato, e eu sou um ano adiantada um ano na escola, então eu tinha 16 anos quando eu prestei vestibular. Nossa. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, mas eu tenho que ser a vida inteira uma coisa só? Então, assim... talvez, né, ao decorrer da conversa, as pessoas descubram que eu sou uma mulher de fases. Eu já fiz muitas coisas. Eu já fiz muita coisa. Uma coisa que eu não tenho medo é de trabalhar. Uhum. E também não quero um dia morrer e falar assim, ai, nossa, se eu tivesse feito aquilo lá... Uhum. Então, assim... não. Tenho muita história para contar. De refazer histórias. Exatamente. Eu não tenho medo de começar do zero, quantas vezes for necessário. Uhum. E eu acho que é isso. Eu sou a Isa. Bem-vinda, Isa. Obrigada. E eu chamei a Isa, assim, por um palpite da produtora, porque eu gosto de ter gente jovem na nossa mesa também. E eu acho que com a Isa, porque quando ela citou a bio dela, ela falou que ela é mãe há quase 5 anos... e eu sou mãe há quase 26 anos. Então, se gerações são feitas de 10 em 10 anos, nós temos 2,5, né? Entre nós duas. Sim. Da maternidade, né? Duas. Sim. 2 gerações entre maternidade. Então, eu queria conversar um pouco com você por esse caminho da nova maternidade. Uhum. Eu tenho um filho de 26, quase, que é o Luca, e tenho a Bela, que tem 16. Eu já tenho uma geração entre os dois de diferença e já achei muito diferente. Sim. Eu acho que mãe é mãe, entendeu? A gente vai se tornando mãe, com diferenças de épocas, com os desafios que as épocas trazem. Mas eu achei que a diferença entre a mãe do Luca, as mães do Luca e as mães da Bela são muito grandes. E é uma mãe que está criando pessoas diferentes. Sim. Você entende onde eu estou chegando? Sim. Então, qual é o novo desafio da maternidade, da nova maternidade, eu quero dizer? Que você vai ter que lidar com esse mundo tão virtual, uhum, né, novo, e faz parte deles, a gente não vai tirar isso deles. Sim. A gente pode atrasar, mas tirar não vai poder. Uhum. E em um mundo que como você sentou na mesa e falou, sem julgamento, né? A gente está numa mesa sem julgamento, mas é um mundo que está com muito julgamento. Sim. Entendeu? Do que está certo, do que está errado. A gente tem muito medo de conversar até sobre isso, até com amigas próximas, porque você sabe que, dependendo do que você falar, virou as costas, a sua amiga faz assim, mas que doida, ela tá fazendo aquilo você lá. Você já vai ser colocado dentro de uma caixinha, né? Aí você fala assim, meu Deus, e agora? Será que eu falo que meu filho mexe no celular? Como se fosse um negócio assim, terrível, é aquela sabe? coisa assim, Ou será que eu falo que meu filho come doce? Exato. Não é? Virou umas coisas assim... Nossa, abominável. Isso. E eu percebo, e eu estou falando isso de perceber já na geração da Bela, que tem 16. Uhum. Que algumas coisas viraram... assim, essa loucura de... ai, ele comeu um brigadeiro. Ele comeu um brigadeiro, não podia. Mas as outras coisas, às vezes, mais
sérias que estão formando a personalidade, as pessoas não estão preocupadas. Passa batido. Entendeu? Então, assim, me assusta um pouco. Já me assusta as mães do Luca para da Bela, que tem o Mateu no meio, mas eu não senti tanta diferença. E você, como você enxerga isso sendo uma nova mãe? É um pouco assustador nesse sentido de que realmente parece que as pessoas julgam muito, às vezes, uma coisa tão pequenininha. E eu não vou julgar as outras pessoas. Se ela quiser dar brigadeiro ou não dar brigadeiro, se ela quiser dar telas ou não, isso cabe a cada um, é a realidade de cada um, né? O que é certo, né, e errado para cada um. Mas eu tento, como mãe, encontrar um equilíbrio entre o que a minha mãe foi para mim e o que eu quero ser para o meu filho. Porque existem situações diferentes. Porque o meu filho está vivendo uma realidade muito diferente da minha. Então, para mim, não é só nova a maternidade, mas é nova também a realidade de vida que eu tenho. Eu tive pais divorciados. Então, assim, a minha construção familiar foi totalmente conturbada, vamos dizer assim, né? Mas eu amo muito os meus pais, né? Enfim, mas, assim, foi muito difícil para mim conseguir me adaptar àquilo ali. Eu ficar no meio de situações que, na verdade, não eram minhas. E hoje, o que eu quero trazer para o meu filho é algo totalmente diferente, que é uma família que tem uma base, que é o amor. Então, assim, eu quero olhar para ele e falar, independente do que aconteça com o seu pai ou comigo, hoje, amanhã, qualquer ponto da vida, né? Eu quero que nós três sejamos um à base do outro, porque eu e meu marido, a gente colocou o nosso filho no mundo em comum acordo, então, né, vamos manter isso daqui. E partindo disso, a minha mãe, por exemplo, ela já foi muito mais rígida comigo. Porque eu não tinha meu pai morando comigo ali, né? Então, assim, ela tinha que ter esse lado paterno. Paterno também, Então, ela foi um pouco mais dura em alguns sentidos. E eu já olho pro meu filho e falo, não preciso ser tanto assim. Porque ele já tem quem faça essa parte para ele, assim, né? E eu acabei, assim, endurecendo um pouco também. E o meu filho tá me amolecendo, sabe? Em algumas coisas. Sim, os filhos mudam a gente. Exatamente. Sempre. Só que aí tem essa questão da realidade atual que, por exemplo, né, na nossa época, na minha época ainda, a Havaiana da minha mãe cantava bonito lá em casa. Hoje em dia, a gente já não pode mais falar sobre isso, né? E assim, eu falo, né? A minha mãe, ela nunca passou dos limites comigo. Sempre foi totalmente corretivo, né? Por isso que eu falo, não vou julgar a realidade de outras pessoas. A gente sabe que tem situações muito piores. Não estou falando sobre isso. De agressão. Mas a minha situação, que era da correção, onde a minha mãe via que a voz dela já não estava ainda ali. Tipo, eu preciso dar um jeito dessa menina aqui. Eu lembro até da cor da Havaiana dela, que era vermelha. Ai, que judiação. Tinha radar. E assim, ó, me seguia pela casa. Mas você, mas assim, sem ser julgada, você já deu umas palmadas? Sim, porque aí, por isso que eu tô falando, eu tô tentando encontrar o meio termo. O meio termo, porque quando você vê a criança te desafiando, levando você no seu limite... Eu olho pra cara dele e falo, cara, você tem 4 anos. Quem você pensa que você é pra fazer comigo desse jeito? Não, mas eles fazem, eles vêm pra testar. Meu Deus! E, gente, não... Por isso que eu falo que maternidade é selva. Porque é. E aí você fala e não assim... tem forma. Aí você, assim, vê, né... livros, revistas, matérias. É uma delícia ter tudo isso, né, ao nosso dispor hoje em dia, mas também é péssimo no sentido que quando você vai atrás de alguma coisa, igual, né, a questão de o que eu faço em tal situação com meu filho. Aí você vê, faça a educação positiva. Conversa com a pessoa, com a criança. Não faça aquela. Abaixa. Isso tudo é minha opinião. Na altura dele. E deixa ele... Gente, eu vou deixar a criança bater na minha cara. Vou deixar a criança me descabelar. Então, assim, eu tem limite, eu coloco um limite nele. E aí, eu até brinco, né? Que a pomada, quando ele tinha a bundinha de fralda, era um empurrão, na verdade. Só que aquela bundinha de fralda, gente. A fofa aquilo lá, né? Nem tem efeito. Mas era mais um pum, fica esperto, menino. E até hoje eu faço isso. Então, né, eu não levo, né? Ninguém tá falando que vai agredir. Não chego a esse ponto. Não, mas a gente tá procurando. Eu quero achar um limite ali, tranquiliza saber que você tá procurando, entendeu? Porque o que eu senti o que eu tenho visto muito
é a mãe que acha bonitinho a hora que eu posso postar essa criança. Do jeito que eu quero que ela saia. Então, a fulaninha tá com o laço na cabeça e tá bonitinho. A hora que a fulaninha jogar o laço fora, porque uma hora ela vai jogar, porque ela não quer mais o laço. E nem eu tô falando desse ponto da desobediência. Uma hora ela não quer mais o laço. Entendeu? Normal, qualquer ser humano. E aí, eu vi muitas mães aí, deixa de ser interessante, entendeu? Eu sempre falei isso. A hora que não usa mais o laço e cheira suor, porque vai cheirar e para, e vai ter chulé e vai deixar de... Aí parou, entendeu? E aí tá criando um monte de gente esquisita que vai criar gente esquisita, entendeu? Aí, no caso, né, essa parte da correção é um ponto. Que aí, check, né? Eu faço isso com meu filho, que eu acho que é uma coisa que eu falo. Pô, ele tem que ter uma noção, um semancole no meio do caminho. E é aquela história que falam, se a gente não dá um jeito, a rua dá um jeito. Não dá, tem gente que dá aquelas, né? Falo, gente, calma, tá tudo bem. Calma. Mas... sem fazer favor. Tá tudo bem. Só que eu só quero que o meu filho seja uma pessoa com limites na vida. Ponto, né? Porque sociável, né? Vai. Porque senão ele não fica nem sociável, exatamente, né? Ninguém quer ele, né? Vai. Eu sempre falei isso pros meus filhos, um dia vão chegar alguém, ninguém vai falar pra você que isso tá feio do jeito que a mãe tá falando. Vai chegar e vai dar risada da sua cara. Ele acha legal o que tá acontecendo, entendeu? Por quê? Porque estão consentindo com ele dentro de casa. Tudo bem? Então, não é assim. Então, e fora essa parte aí, a questão de alimentação, questão de telas, né, e tudo mais. A alimentação, o pai dele é nutricionista. Então, assim... Então, você é o lado ruim da conversa. Eu sou. O pai dele é o equilíbrio. Eu sou a felicidade. Que bom. Eu queria ser a felicidade também. Se eu pudesse escolher, eu ia escolher essa parte. Porque eu olho pro pai dele e falo assim, para de ser mesquinho. Você cresceu tomando fantaúva, comendo queijinho quente. E vai falar pro menino que ele não pode. Tá um homem bonito, viçoso. Vai falar pra criança que não pode agora. Que, né? Vai ver o tamanho do brucutu que tá. Então. E vai falar pro meu filho que cresceu só o quê? No tomatinho e no ovinho frito? Não. Aí, assim... equilíbrio. Você falou a palavra certa. Equilíbrio é tudo. Aí, o que acontece? Até os 2 anos, acho que foi, a gente não deu açúcar pra ele. E aí, assim foi. Quer dizer, né? Nós, eu e o pai dele. Agora, as avós, as tias, o que aconteceu nos bastidores, a gente já não pode garantir. Mas, pelo menos, não era um uso frequente, né? Não é. Eu acho que é carinho, cria memória afetiva. Senão tá tudo bem. A vida vai ficar muito chata, exatamente, mas eu não ficava em cima e brigando com ninguém. Eu só falava, não gostaria. Não gostaria, Na hora certa, ele terá acesso, eu vou deixar. Aí, tá bom. Aí, depois, eu comecei a deixar. E, assim, hoje, por que eu fiz isso? Quando ele me vê comendo um chocolate, alguma coisa assim, às vezes ele olha pra minha cara, mamãe, dá um pedacinho pra mim? Aí você dá um pedacinho pra ele, ele já come, já matou a vontade dele e tá tudo certo, entendeu? Porque se fosse aquela coisa, né, eu penso, você proíbe demais, começa a ficar interessante. Entendi. Lógico. Aí, tipo, por quê? Mas se ela come, eu também acho injusto isso. Falei, se eu vou proibir pra ele, eu também tenho que parar de comer. E eu não vou deixar meu chocolate nem a pau, minha filha. Então, assim, eu falei, deixa ele... Deixa ele, né, experimentar, entender? E aí, quando ele crescer, ele escolhe. Se ele vai crescer fitness, igual o pai dele, tudo mais, tomara que seja mesmo. Ou se ele vai querer ser simpático, igual a mãe dele. Igual a mamãe. Tá tudo bem. Mas assim, então... você tá nesse equilíbrio. Mas você não acha que não é a maioria hoje? Com certeza, porque quando eu falo isso, tipo assim, a gente tá em algum lugar... As mães, vai na festinha de buffet, que é uma tortura, né? Uma reunião entre as mães, né, com os filhos da escola, tudo, com as crianças da escola, tudo agora nas férias. E eu ainda não tinha levado ele em nenhuma festinha infantil. E por N motivos. Mas não é porque eu gostaria de privar ele de forma alguma. Mas aí eu peguei e falei assim, durante as férias, deixa eu reunir a criançada aqui na cafeteria, que a gente tem uma cafeteria, né? Falei, traz a criançada aqui, vamos fazer um rolezinho aqui pra elas, né? Aí eu comprei capo. Não pode. Só que eu esqueci que existe uma parcela de mães que não dão capo. E aí eu fiquei super nervosa. Porque eu saí com o capo, na hora que eu me toquei do que eu tava fazendo, eu falei, nossa, eu devia ter perguntado pras mães, e pode ser que eu instale... né, um problema aqui. Aí eu saí perguntando de mãe em mãe, tem problema da capa do seu filho? E não sei o quê. E eu tava perguntando, assim, nervosa, sabe? Com receio da resposta. Eu falei, o que eu fiz? E agora? Eu sou uma péssima mãe. Não. Aí algumas falaram, não, ele toma. Não toma, tudo bem, né? Tudo bem. Passou. Aí eu fiquei falando, cara, você acha que é pra eu ficar tão nervosa desse jeito, porque eu tô oferecendo capo e tudo mais?
Falei, calma, relaxa, porque a mãe que não oferece aquilo lá, tudo bem. Tudo bem. Mas você sente, às vezes, aquele, tipo, poxa vida, sabe? Você então, e é isso que eu acho engraçado, porque vocês já foram criados em uma geração mais aberta a conversas, né? E mais, assim, vamos dizer, de apoiadoras, de mulheres apoiarem mulheres. Mas eu acho que às vezes, esse lugar da maternidade deixa a gente ainda muito... A gente se achando superior à outra, ou a gente tendo um conhecimento que a gente não acha que a outra não tem. O que eu quero morrer quando acontece isso. Não fala na hora o que tem que falar. Isso em qualquer âmbito, tá? Uhum. Depois vai lá na internet... Porque eu acho um absurdo que aconteceu tal coisa. Porque não tem coragem de falar tal momento, porque a pessoa me desrespeitou. Que a internet deixou as pessoas mais poderosas. Mas, gente... Às vezes parou pra pensar que quem fez aquilo lá não fez por maldade. É porque é a minha realidade. É normal pro meu filho consumir aquilo, né? De vez em quando e tudo mais. Então, assim, eu tenho muito medo, a verdade é essa, de ser mãe hoje em dia e de falar o que eu faço ou não faço com meu filho. Porque a todo momento parece que tem alguém pronto para te julgar. Porque se você fala que você faz, tem a parte do julgamento. Se você fala que você não faz, tem a parte do julgamento. E eu só queria viver num mundo onde as pessoas falassem para mim, faça o que você quiser. Exato. O filho é seu. Você vai colher a consequência de qualquer jeito, então, né? Tá daqui ou de lá, né? Sabe? E assim, eu não gosto muito desses apontamentos. E por falta, às vezes, de um equilíbrio, as crianças estão descompensando muito algumas coisas. Uhum. Então, ou é uma educação que a criança, né, não existiu não na palavra, no vocabulário daquela casa, você vê que a criança não... Né, eu sendo comerciante, tendo ali a cafeteria, tem criança que pendura no teto, que sobe, que desce, que não sei o que, não. Aí você olha e fala, não tem ninguém para falar calma, meu amor, vamos só sentar aqui um pouquinho, respira, relaxa, tá tudo bem. Porque pode ser que aconteça alguma coisa, aquela criança, ela caída, ela se machucada, ela quebrada, a mesa virar. Exatamente. Sabe? Só respira, ela tem que ser criança. E daí você vai para outro extremo também, as pessoas, aí pega essa criança que só não teve um não e julga ela como portadora de alguma síndrome. Entendeu? E ela só não teve um não, às vezes. Exatamente. Entendeu? Então, é o que tá acontecendo muito. Então, a gente tá chegando num lugar, percebe? Perigoso. Muito, porque assim... Porque você tá criando um outro ser humano que vai criar outro ser humano também, entendeu? E aí... Que vai se reproduzir, eu falo. Eu vou falar um negócio que, pelo amor de Deus, né? Tudo bem. Então mas é que aí vira signo. Sabe? Aquela pessoa sabe o que é? Aquela pessoa que faz assim, ai, desculpa, é que eu sou de escorpião, por isso que eu sou assim. Tinha que ser de escorpião, né? Eu uso isso sempre. Gente. Ou é TPM ou é signo. Então, e agora você tá quebra a casa, fica puta, revoltada. Não pode falar essa palavra, a minha produtora falou que não podia, você vai ter que pôr pi. E agora tá virando o quê? Aí eu tenho TDAH. É tudo. Tudo tem ansiedade. Ninguém é diagnosticado e todo mundo tem. E todo mundo tem. Acho incrível. Entendeu? E por isso que eu falei, tá virando signo. Porque antes a gente tinha a desculpa eu sou Capricórnio, por isso que eu sou mão de vaca, tá? Eu adoro promoção. Agora o meu filho tá assim porque ele é hiperativo. E Não, querida, tá assim porque você não falou não. Exatamente, eu também acho. Então, a má educação ainda existe. Não, existe e só vai piorar. Só vai piorar. Aguarde e verás daqui uns anos, em nome de Jesus, que eu quero um sobrinho saindo daí. Mas eu acho que a gente tá nesse lugar perigoso. E eu me assusto como uma pessoa de 50 a mais, porque a gente era pra estar num lugar melhor. Porque vocês têm mais informação do que a gente tinha. Mas outro dia eu tava escutando uma pessoa que ia parir. Não tinha nem a criaturinha, não tinha nascido ainda. Meu Deus, eu falei, eu não consigo mais parir nessa época, eu perdi. Nossa, eu tive 3, hein? Eu falei, tudo que eu fiz pro meu filho tá errado. Tudo, tudo. Você não pode fazer isso, não pode fazer mais aquilo, você tem que fazer relaxamento dos músculos, não sei. Eu falei, gente, só vai nascer uma criança. A cesárea. Olha o quanto que abominam a cesárea também atualmente. E uma hora teve que ser feita, e, assim, né? Muita mãe se julga porque não consegue ter o filho, né? Sim. Ter o parto. Dá dó, se acha menos mãe. Menos mãe, tem umas loucuras, a amamentação, gente. Tem muita mãe que não consegue amamentar. Sim. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o nosso corpo, cada um reage de um jeito. Sim. E toda vez, eu tava conversando ontem, eu fui num chá revelação, e aí eu tava conversando com outra mãe de nenenzinho, assim, tal. E eu falei, nossa, eu tenho até um pouco de receio de conversar com as grávidas, assim, quando elas entram no assunto parto. Porque eu tive a minha experiência. E a minha experiência não quer dizer que vai ser a dela.
Exato. E isso assusta. Quando a gente tá ali perto do Paris, você fala, meu Deus, esse negócio tá aqui dentro, ele vai ter que sair. Vai ter que sair. Ele vai sair? Tá não, e eu sempre falo que Deus é tão perfeito que ele, no fim da gravidez, você quer que saia por qualquer lugar, né? Porque você tá tão cheio daquela barriga, você fala, sai pelo nariz, pela boca, onde vai sair? Sai. Só quero que saia. No meu caso... E todo mundo chega, tem grávida que chega, mas você não tem medo da hora do parto? Eu falei, querida, na última semana, você vai estar querendo que ele saia do jeito que for, né? O meu caso, eu tava assim, o médico tinha falado, você tem alguma preferência? Eu falei, não. Aí que eu falo que eu tento encontrar o equilíbrio. O meu equilíbrio naquele momento era acreditar no profissional que estava cuidando de mim. Claro. Então, assim, eu falei pra ele, se você falar que vai dar certo um parto normal, eu gostaria de um parto normal. Se você falar pra mim que seria melhor uma cesárea, eu vou aceitar uma cesárea e tá tudo bem os dois. Ele, nossa, que bom trabalhar com você. Porque assim, né? Ou chegam aqui e falam, tem que ser cesárea ou tem que ser normal. Eu falei, não, tá tudo bem, vamos caminhar, entender o que vai acontecer. Quando eu tava com 35 semanas mais ou menos, eu comecei a ter perda de líquido. E ele já começou a ficar meio assim preocupado e acompanhando, porque já tava tendo calcificação da placenta, um negócio assim. Aí, resumo da história, com 37 semanas, quase 37, já 36 para 37, a gente precisa fazer um exame para ver o batimento do bebê, que fica, né, ali na barriga e tal. E ele já não estava num batimento ritmado. Sim. E aí ele começou a entrar em sofrimento. Ele já se preocupou. Ele falou, Isa, hoje em dia, para você fazer a cesárea, para marcar, você tem que estar com as 38 semanas já, né? E ele falou, você tá entrando na 37. Ele falou, mas eu já vou marcar sua cesárea, porque eu vou pedir um ultrassom e eu acho que tem alguma coisa aí. Pedi ultrassom, fui lá ver, não tinha líquido nenhum. Aí, beleza. Fui, nem discuti com ele. O meu sogro, ele é médico, ele acompanhou o parto, tudo. E foi um parto um pouquinho, assim, mais delicado. Assim, porque realmente não tinha mais líquido nenhum. Nossa, meu filho nasceu bem roxinho, ele tava com um cordão no pescoço, enrolado também. Então, foi assim, foi a hora certa, Deus cuidou, foi tudo bonitinho. E aí, depois, na parte da... como que é o nome? Cicatrização. Eu demorei quase 3 meses para fechar meu ponto. E doía, eu sofri e tal. Você acha que é legal contar uma história dessa para uma mãezinha que vai em breve passar por uma cesárea ou coisa? Não é legal, porque você assusta a pessoa, sabe? Ah, mas eu já acho que tem que assustar. Porque mas a pessoa assim, vai sem saber que pode dar alguma coisa errada, entendeu? Aí eu falo assim, mas tudo depende da forma como você coloca. Lógico, mas eu acho que tem... Aí eu falo, olha, toda vez que eu vou contar isso, eu falo, eu vou falar pra você, mas não se assusta, tá bom? Eu só vou falar que foi a minha experiência. E aí eu conto pra pessoa. Aí a mãezinha já entende. Agora tem mãe que já torna isso daí e fala, meu Deus do céu, porque a cesárea... Por que não sei? A mulher já fica, meu Deus, eu não... Pra você teve que ser a cesárea, né? Que bom que tinha. Não é umas coisas assim, entendeu? Eu também acho. É que nem a amamentação. Eu viro a própria vaca leiteira holandesa. Eu viro quando eu... Assim, eu distribuo pro quarteirão, se precisar. Mas eu tenho, sabe, pouco peito, mas eu virei um potencial. Não é uma coisa louca. Que eu fiquei assustada. Eu falei, eu vou amamentar esse menino até os 10 anos de idade, porque eu queria ficar siliconada daquele jeito. Ficou lindo meu peito, batia no queixo, adorei. Pena que... Não vai, né? Não vai. E aí, então, pra mim, pra você, foi simples. Mas eu sempre falei, viu, a hora que não for prazeroso a amamentação, não tem que ser, porque tem que ser legal. Se não for legal, como tudo na vida, né? Tem que ser legal. E nem todo mundo vai amamentar dessa maneira, entendeu? Sim. Mas aí é o que você falou do equilíbrio, nem tanto céu, nem tanta terra. Porque tem mulher hoje em dia também que não quer nada, entendeu? Então, eu não sei, assim, em que momento que resolveu que a maternidade também era uma aventura simples. Não é simples, nunca vai ser, entendeu? E a hora acabou de nascer, bem, é ali para o resto da sua vida, entendeu? Eu acho que tá vindo uma geração de mães, não tô falando das crianças, mas tô falando de mães, que o pessoal tá querendo fazer filho pra ganhar like. Então, foi o que eu te falei. Aí quando o lacinho não tá mais interessante... É lindo. Aí a gente chegou, né, no ponto auge do negócio. Porque na internet é lindo. Meu filho, quando eu posto ele lá todo arrumadinho, nossa, faz o maior sucesso. Ai, que lindo, que amor. Falou, mas ninguém viu o corre, né? Hora da ninguém viu o corre. Porque é assim mesmo. E aí, nunca é fácil. Eu tenho, assim, a frequência de postar no Instagram, tudo, né? Eu voltei agora mais a fazer isso, porque eu fiquei uma época meio, assim, meio bad vibe mesmo, assim. Porque uma pessoa me encontrou com meu filho lá na cafeteria, e aí, né, eu falei, tem 4 anos, gente. A pessoa olhou, oi, tudo bem, Samuel, tudo bem? Aí ele se escondeu atrás de mim, porque ele tá na fase da vergonha, né, e tudo mais. Aí a pessoa falou assim, nossa, na internet você era mais simpático.
Falou pro seu filho? Na minha cara, falou assim... Nossa, eu taco a mão na cara. Nossa, mas na internet você é mais simpático. Não tem essa maturidade. Pela que a sua mãe posta de você. Eu falei, ai, que ódio, eu não quero postar mais nada. Eu quero sumir do mundo. Eu fiquei com uma raiva. Nossa, não. E assim, eu tenho... Mas você tá entendendo que as pessoas estão sem noção? fechado com pessoas que eu conheço. Era uma pessoa do meu convívio. Aí você ainda me... Que sem noção. Não, mas as pessoas estão sem noção. Aí eu peguei, olhei pra cara dela e falei, então... O meu filho, ele tem vergonha, né? Tem 4 anos, né? Tudo. Falei assim, e nem eu gosto de algumas pessoas, vou forçar ele a gostar? Nossa, tá certo, é? Eu falei, não. E nos seus vídeos ele tá com você. Óbvio que ele vai ser simpático. Exato. Mas a pessoa é ignorante, você tá entendendo? Tem gente que não merece. Nenhum. E aí tem gente que pede a patada, às vezes. Aí a gente é o quê? Grossa. Grossa, não sei o quê, né? Mas assim, uma coisa dos 50 é bom também, porque é grosso mesmo. Vai falar do meu filho? Você não liga mais. Não, tem uma coisa que... Não, assim, o meu filho... A primeira pergunta que eu fiz no pod, lá na primeira temporada, foi que todo mundo tem seu preço. Se todo mundo tem seu preço. Que eu acho que tem. Todo mundo tem seu preço. Chega uma hora, você chega no preço. E ontem a gente estava conversando aqui em casa, o Matheus falou assim, por que você não aprendeu que o preço da mãe é os filhos dela? Ela perguntou no pod dela. O preço da mãe é os filhos. Mexeu com isso, acabou, entendeu? Não tem conversa. Mas pode falar que o cabelo dele tá feio. Fala, feio o quê? Feio é você. É assim, o que eu falo, né? A gente pode falar. Isso. Agora, não fale daquilo que eu tô falando. Então, mas aí deixa eu desabafar às vezes, mas não contribua com o desabafo. Deixa eu só viver esse momento sozinha. Se você complementar com alguma coisa, não. Você não tem permissão pra isso. Só eu. Posso fazer uma pergunta da nossa caixinha de perguntas? Com certeza. A divisão de tarefas já é uma realidade entre os jovens casais ou ainda estamos longe na questão de paternar e maternar, né? A cara que ela fez. Estamos de olho, hein, Alan? Então, a resposta que eu vou dar é que vai parecer a grosseria, entendeu? Depende do parceiro que você escolhe. O negócio começa aí já. Porque assim... Não é uma regra, né? Mas tem indícios que você já sente ali, ó, sabe? Sim. Na hora do namoro. Na minúcia. Entendeu? Na hora que você frequenta a casa do boy, mesmo que ele já, né? Mas é novo, é namorada. Olha o quarto dele, minha filha. Você já sabe, entendeu? Dá uma olhada na cozinha da casa dele. Se ele come, recolhe o prato. Já é o mínimo. Você já consegue sentir ali. No caso do meu pai, eu fazia nada disso. Mas aí, já no tempo do namoro, a gente já vai galgando novos hábitos. Então, vamos lá. Porque assim, eu hoje tenho uma realidade de vida extremamente diferente. Social, familiar... O oposto. Sim. A minha família é totalmente extrovertida, a dele é mais introvertida. É tudo. A minha conhece, ela só tá assim com a cabeça atrás. A família dela é da farra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando a gente se conheceu pela internet. Então, foi um negócio totalmente aleatório. Então, aí eu falo assim, tipo, né? Não, você não vai conhecer a pessoa em qualquer lugar. Eu conheci no Orkut, então não posso falar muita coisa. Mas aí depois você vai tendo tempo da conversa, de conhecer, vai partilhando ali. Eu tenho tal e tal pensamento, você tem tal. E você vai vendo se a pessoa... Né, tanto você vai se adaptar aos pontos diferentes daquela pessoa, né, que vocês têm, e se a pessoa também está disposta a se adaptar e ter essa troca. Quando na verdade, eu não decidi ter o Samuel, entre aspas, assim, né? Eu pensava em engravidar com uns 30 anos, agora. Assim. Só que eu descobri antes que eu não ovulava. E aí eu falei assim, putz, vou tentar engravidar, vou tentar ovular, né? Se eu engravidar, que bom, sabe? Porque eu nem ovulava, então era uma coisa que me assustou, assim, no momento. E eu falei, isso me mostrou já lá atrás, assim, quando eu comecei esse processo, de que não é a gente que manda em nada. Né? Quando Deus quer, ele manda, ele faz. Tem coisa que a gente não determina mesmo. Cada um tem, né, seu pensamento, eu respeito. Eu sou muito ligada a Deus e isso daí foi uma coisa que me trouxe de novo pé no chão, assim, tipo, minha filha, não é você que está organizando sua vida, não é você que vai falar, eu vou engravidar com 30 anos. E eu, né, tive esse tapa na cara e quando eu descobri que eu nem ovulava, eu comecei a tomar os medicamentos porque foi um comum acordo. Ele olhou para mim e ele falou assim, eu quero viver isso, tanto quanto você, então vai. Porque eu falei, se acontecer agora, como que vai ser? Porque a primeira coisa que eu coloquei para ele foi, quando eu for mãe, eu não quero deixar de ser mulher. Então, para mim, isso foi uma coisa que me deixou um pouco com medo de falar isso para ele, porque eu gostaria que ele me entendesse nesse ponto.
Falei, mas eu amo muito trabalhar, eu não quero deixar de ser profissional. Eu amo muito de ser sua namorada, eu não quero deixar de sair passear com você. Eu amo muito ser... E não é egoísmo, mas é que eu não quero deixar de ser a Isa para viver a maternidade e ser 100% Você não queria isso. perder o RG da Isa. Então, eu falei assim, eu acho que você gostou de mim, a gente tá aqui construindo tudo isso por um motivo, né? Eu falei, então eu quero que a gente continue construindo isso juntos e eu não me perder no meio de tudo isso, porque a gente se perde. E ele falou, não, tamo junto. Falou, você, né, tem a sua parte, o pai tem a parte dele, e não é dividir, né? Igual as pessoas falam, o pai ajuda. Não, o pai não ajuda, gente. O pai tem que fazer a parte dele. Assim como a mãe faz a parte dela, né? E aí ele sempre foi muito parceiro comigo. Então, graças a Deus, eu né, sempre fui ali desde a época do namoro falando pra ele, dia que a gente casar, as coisas não vão ser muito assim, não, tá? Porque, né, a gente não vai ter lá em casa uma pessoa que ajude. Então, sou eu não vou fazer sozinha, tá? Eu vou continuar trabalhando. Então tá bom. Então, você lembra que eu tenho desejo de, né, profissionalmente? Sim. Então, vou precisar de ajuda, tá? Então, fui sempre fazendo. Quando foi a parte né, da maternidade, tudo aconteceu, foi da mesma forma. E aí, quando eu tive o Samu, nos 3 primeiros meses, eu fiquei com muita dor, porque não cicatrizava. E ali, o pai simplesmente, assim, me surpreendeu, porque ele dava banho todos os dias. Eu nem dei banho no Samuel recém-nascido. Eu nem sei qual é a sensação de dar banho no recém-nascido. E, infelizmente, eu não tive isso, porque doía muito a posição para mim e eu tinha medo de derrubar ele, porque eu sentia muita dor. A parte da amamentação foi indiscutível, assim. O Alan, ele olhava para mim e ele fazia assim, menina, isso daí não tá bom, não. Vamos pro médico. Tá muito grande. E assim, empedrou nos primeiros dias. E aí ele, não, peraí. Tem um lugar que a gente pode ir. Pai, que o pai dele é, né, como eu falei, médico, é assim, assado, tá assim, desse jeito. Onde que eu levo ela? Ele não falava, não me esperava eu falar que estava com dor. Ele enxergava. Então, se você tem um parceiro que ele já tá ali do seu lado, tanto quanto você, empenhado em ver tudo fluir, né, junto... E te enxergando, né? Exatamente. Você não precisa pedir. Ele, por si só, já sabe que você vai precisar. E isso, tanto, né... situações pessoais, quanto a casa em si. Nossa, tá precisando de tal coisa, né? Viu? Você tem que fazer tal coisa. Não. Viu? Acabou a água, acabou isso, acabou aquilo. Lá em casa é ele que é o responsável por fazer as compras. Até porque os dois moram na mesma casa, né? Por que você tem que saber o que tá faltando e ele não sabe, né? Exato. E aí, que nem eu não gosto de fazer compra. Porque eu sou esfomeada, então... Você compra muito mais do que precisaria. E eu compro coisas não necessárias para a nossa casa. Aí ele vai e fica responsável por isso daí. Mas não porque eu falei para ele, olha, você tem que fazer compra. Não, porque desde o início ele olhava assim e falava, nossa, tá precisando disso, disso, daquilo. Ainda mais ele que segue dieta. Eu preciso daquilo lá. Ele pega o corpinho, as perninhas dele, vai lá, faz a compra, volta e... Então, sempre... Você 50+, há uma esperança. Você vê que melhorou, entendeu? Essa parte... Melhorou porque melhorou. Eu acho que os meninos estão ficando mais, assim... As mães da sua idade. Eu acho que vocês já estão criando novos homens. Sim, eu acho que faz parte da nova maternidade. Eu acho que sim, porque, assim, os nossos pais foram... acho que muito mais pesados, assim, questão do lidar. Ainda era que você tem que ser macho, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. A masculinidade que é tóxica também, né? Pra pessoa, né? Pra ele mesmo é tóxico, às vezes. E a geração das nossas mães, assim, já estão olhando e falaram para os meninos, não, olha, a mamãe gostaria também de fazer uma faculdade, de trabalhar. Exato. E eu já saí, eu já trabalhei. Você acha errado a mamãe ter feito isso? Não. Então, por que vai ser errado a sua mulher ser assim também? Não, eu acho que então, criar... eu sempre falo, a gente cria meninas para elas serem empoderadas e melhores e não aceitar qualquer coisa, mas a gente tem que criar meninos melhores também. Sim. Entendeu? Meninos que saibam observar isso, entendeu? E eu olho pro meu filho com muita responsabilidade. Sim, porque eu olho para ele e falo assim...
minha nora vai me amar, cara. Eu vou fazer um bom trabalho nisso aqui, entendeu? A gente tem essa responsabilidade. Eu também acho que a gente tem que ter, sim. E ele vai acabar reproduzindo o que ele vê dentro de casa também. Com certeza. Então, se ele vê o pai dele respeitando a mãe dele e tendo educação... E as meninas também, conforme elas veem os pais respeitando as mães, elas vão querer, não vão querer nada abaixo disso. Exatamente. Então, a gente tá elevando a régua ali. Esse tipo de exemplo é muito real. Vamos para a pergunta final? Já, Mical? Que a gente se empolgou muito mais. Muito. Meu Deus, desculpa. Perdão. Não, foi ótimo. Mas acho que você já respondeu, mas eu vou perguntar. Aonde tá o RG da Isa? Mas a Isa é tão mocinha, será que perdeu o RG já? Ah, não. É assim... vai ser uma resposta meio assim, subjetiva, talvez. Mas a pergunta também é. Meu RG tá em Deus. Porque eu acho que é ele que me dá a direção do que eu devo fazer, quem eu devo ser no momento certo, na hora certa. Eu sempre falei com ele, com os meus 14 anos de idade, assim, eu falei, Deus, eu quero ter uma pessoa do meu lado para construir a minha vida e que seja totalmente diferente do que eu vivi. Desculpa. Tudo bem. É porque eu parei para pensar na Isa mesmo. Isso, na Isa. Mas essa mesa é disso também, é da gente se emocionar. E aí eu falei assim... Cara, eu quero construir uma vida totalmente diferente do que eu vivo hoje, né? Anos atrás. E eu coloquei na mão dele, de Deus, sabe? Então, o meu RG tá com ele. Porque se eu pude ser mãe, é porque ele me ajudou nisso. Ele prometeu meu filho para mim. A medicina falava que eu não ia poder. Ele me deu, sabe? Eu orei pelo parceiro certo, pra estar do meu lado, para viver tudo isso. Ele me honrou com um cara... incrível. Cabrito, te amo. Viu, Cabrito? Então, se não é ele que, assim, né, eu não der honra e glória pro nome dele, que tudo que ele faz por mim, e não falar que o meu RG não tá com ele, eu acho que eu vou falar algo errado, porque eu amo ser mãe, eu amo ser esposa, eu amo ser profissional, cada coisa no tempo certo, na hora certa. Às vezes tudo junto e misturado. Mas é só ele que me permitiu viver tudo isso, sabe? Então eu acho que o meu RG tá lá com ele. E no dia que ele quiser me recolher, falar, filha, você já fez muita coisa embaixo, vamos embora. Fala, tá bom, Deus, estamos indo e eu tô indo feliz, porque graças a Deus, assim, a minha vida, eu sou muito grata a tudo que eu vivo. Que lindo. Que lindo, foi uma resposta diferente, né? Bonitas e bonitos, a gente não tinha tido essa resposta ainda. Adorei. Obrigada. Essa mesa é sua também, você é bem-vinda sempre que quiser voltar. Obrigada pela sua generosidade de compartilhar a sua história mais jovem com a gente, né? Eu acho importante isso, a gente entender as novas gerações. E eu não gosto quando fala que jovem não tem nada para acrescentar. Não gosto mesmo. Eu acho que a gente vai fazer também um mundo melhor quando a gente aceitar compartilhar o novo com quem está mais velho, dos dois jeitos. Vocês ouvirem a gente e a gente ouvir vocês também. Com certeza. E esse foi mais um episódio do nosso Cadê Meu RG? Hoje o RG estava em um lugar diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais. Tchau. Obrigada.